Olá novamente, tô aqui de novo para terminar a primeira aula, né, em que eu falei dos conceitos básicos da psicomotricidade, com um certo diálogo aí com as neurociências, e agora eu vou falar das funções psicomotoras básicas e a relação com a prática inclusiva. Então vamos lá. Como eu tinha já comentado, a importância dos estímulos, né, que é justamente ele vai desenvolver o cérebro, quando a criança vai passando pelas experiências, o cérebro dela vai se desenvolvendo, né, e para que ela possa aprender e ter um bom comportamento, ela vai desenvolvendo justamente as funções psicomotoras. E é essas funções psicomotoras que vão alicerçando toda a cognição dessa criança, né? Lembrando dos 3 pilares da psicomotricidade que eu já falei, que é o emocional, cognitivo, motor, ou a gente pode resumir como mente, sendo o emocional e o cognitivo, e o motor, né, a ação, como sendo o corpo, sendo que a mente e o movimento, inicialmente, é o que vai estruturar a cognição, né, o emocional, o movimento é o que vai estruturar a cognição, e depois, essa cognição desenvolvida vai coordenar esse corpo. Então, é uma via de mão dupla aí, não tem uma diferenciação entre mente e corpo, né? A mente influencia no corpo e o corpo influencia na mente. E os estímulos são importantes justamente para desenvolver essas funções psicomotoras básicas. E quais são elas? Tonicidade é a primeira delas, tá? Eu vou falar baseado no Vítor da Fonseca, que é um psicomotricista que eu gosto muito, que dialoga muito com a neurociência cognitiva, e que ele é bastante voltado para a questão do aprendizado, tá? Existem, dentro da psicomotricidade, existe uma infinidade de autores, existem outras teorias, existe também a psicomotricidade voltada para as questões mais psicológicas, a psicomotricidade relacional e tal, mas eu vou fazer um recorte da psicomotricidade em diálogo com a neurociências, baseado no Vítor da Fonseca. E ele criou o que é conhecido como bateria psicomotora, que são alguns itens que ele elenca numa certa ordem, que justamente é o que vai desenvolver e estruturar toda essa cognição e esse aparato motor nosso, tá? Então, o primeiro item seria justamente a tonicidade. O que é a tonicidade? Eu vou ler aqui e depois eu explico. Alicerce fundamental de suporte para a atividade motora, psicológica e cognitiva. Então, o tônus seria basicamente assim, nós, né? O nosso corpo, quando nasce, ele é um tônus. Então, o tônus, ele não tá ligado só à musculatura. A gente tem uma ideia de que assim, o tônus, o fulano foi pra academia, fez exercício e ficou com um bom tônus. Não, ele ficou forte, ele ficou com uma musculatura mais forte. Mas o tônus não é um músculo. O tônus é a energia psíquica que a gente emprega nesse corpo. Entende? É a intenção emocional que eu tenho por trás do meu corpo. É a intenção emocional que eu vou empregar no meu músculo, no meu movimento, para realizar o que eu quero. Então, por isso que é o alicerce fundamental, porque é a base de todas as outras coisas que vão ser desenvolvidas. E, como eu falei, que é emocional, cognitivo, motor, quando a gente está pensando em todos os itens que eu vou falar aqui, é sempre pensando nessas 3 instâncias. Então, a gente pode pensar que todo mundo tem um tônus emocional, que é justamente a emoção, a expressão, a intenção, né? E se a gente ver essas fotos aqui, né, nós vamos ver que o menininho tá triste, a menininha do lado com o fundo preto tá gritando, tá brava, e a moça de baixo tá feliz. Como que a gente consegue perceber as emoções das pessoas se elas não estão falando, se a gente não tá vendo o movimento, elas não estão expressando verbalmente, né? A gente vê através do quê? Do tônus, ou seja, do corpo. Lembra que eu falei lá atrás que o neném nasce com um corpo que é empregado de emocional, né? Então ele tá com dor de barriga, ele vai fazer cara feia, ele tá feliz, ele vai rir. E isso perdura para a vida toda. Então o tônus emocional é essa expressão emocional que a gente coloca no corpo, certo? O tônus cerebral, cognitivo, aí a gente já está falando das questões mais cognitivas. Então, raciocínio, atenção, imaginação, criatividade, memória, tudo que está relacionado à cognição também tem um tônus. Então, por exemplo, quando a gente está estudando muito, lendo muito, a gente fica extremamente focado. Esse foco é esse tônus cognitivo, ou seja, essa energia cognitiva que eu ponho para aprender algo, certo?
E o tônus motor, aí sim, a gente está falando do músculo em si. Então, é toda e qualquer ação motora, que ela vai estar sempre empregada de uma emoção e de uma cognição, né? Então, para abrir o pote de azeitona, eu vou ter que ter um tipo de tônus físico. Para tocar flauta, eu vou ter que ter um outro tipo, mais delicado, né? Enfim, mais preciso em termos de coordenação motora. Então, tudo isso está interligado. A emoção, a cognição, que vão se juntar e vão se empregar, digamos assim, vão desenvolver esse tônus motor, certo? O segundo item é a equilibração. O que é equilibração? Base da coordenação motora, cognitiva e emocional. Tudo sempre vai ser motor, cognitivo e emocional, certo? A equilibração está muito ligado com o tônus, e tem autores que inclusive não colocam equilibração como um item, coloca tônus, tonicidade como a equilibração dentro da tonicidade. O Vitor da Fonseca, ele já diferencia, né? Mas a equilibração seria o quê? Seria justamente esse tônus moldado, né? Então, assim, imagina que nós somos um barro, uma argila, que não tem forma nenhuma. Isso é o tônus puro. Conforme a gente vai tendo experiências na vida e passando pelas coisas e tendo emoção em cima dessas coisas, entendendo os acontecimentos e tal, e a cultura vai interferindo na gente, é como se a gente pegasse esse barro e fosse moldando ele. E aí a gente pode transformar num vaso, num cinzeiro, numa estátua, né? Então a equilibração seria esse tônus moldado, seria essa criança que sai de lá do útero e passa por todas aquelas fases da filogênese, né? Rasteja, engatinha, fica de cócoras, levanta e anda. Ou seja, esse tônus vai sendo equilibrado, certo? E depois a gente tem o esquema corporal. O esquema corporal, ele é mais complexo do que as pessoas imaginam, que as pessoas têm uma ideia de que esquema corporal está ligado a saber o nome das partes do corpo. E tá também ligado a isso, mas não só a isso. O esquema corporal é a pessoa entender o seu corpo, ela perceber como que seu corpo atua no mundo, né? Então o esquema corporal tá desde eu perceber, por exemplo, que eu engordei porque eu pus aquela calça que foi um pouco mais apertada, até eu acordar de manhã e falar assim, hoje eu não tô num bom dia, eu posso nem saber explicar porquê, mas eu me conheço, eu sei qual é a base do meu emocional, como são os meus pensamentos, para eu falar assim, hoje eu tô desatento. Então é uma percepção profunda de si, o esquema corporal. E é entender como funciona o seu corpo, qual é o limite do seu corpo. Podem reparar, tem criança, por exemplo, que vai correr e corre mais do que a perna consegue e cai, né? Tem criança que vai brincar e aí ela vai pular de um degrau que é muito mais alto. Ela não percebe que o corpo dela se bater no chão vai doer. Tem aquelas crianças que, assim, comem, a comida fica grudada na boca e ela não percebe que tá sujo. Tudo isso faz parte do esquema corporal. Ela percebeu o seu corpo, ela entendeu o seu corpo nele mesmo, em relação às coisas, né? E em relação ao espaço físico, tá? E saber os limites do seu corpo. Até mesmo, por exemplo, a criança saber qual é o limite que ela consegue segurar o xixi para não fazer na calça. Tudo isso é esquema corporal, ok? E aí tem uma coisa muito importante que eu não vou me alongar muito, mas que é o seguinte: o esquema corporal, ele é muito importante para o quê? Para todo o aprendizado, principalmente para a alfabetização. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que quando a criança entende o corpo dela, né? Ela entende que existe mão para pegar, pé para andar, existe buracos no corpo que entra coisa, buracos no corpo que sai coisas, né? A mão tem determinadas funções, as pernas têm outras funções, tem parte de cima, parte de baixo, ou seja, quando ela organiza o seu corpo, entende as partes, os nomes e o funcionamento dele, é como se ela criasse o primeiro arquivo de memória no cérebro que vai possibilitar que ela consiga categorizar outras coisas mais complexas depois, certo? Porque se ela classifica o corpo dela, que é o mais concreto que ela tem, que é o próprio corpo, né? Ela vai ter recurso cognitivo para classificar coisas lá na frente. Então, entender o que é consoante e vogal é uma classificação. Entender o que é número e letra é uma classificação, né? Então, essas classificações, a base delas vai estar no esquema corporal. Então, se a pessoa não entende nem que tem o corpo e como que ele funciona, como é que a gente vai querer que ela entenda coisas mais abstratas? Então, o esquema corporal é muito importante para o aprendizado e para a alfabetização. E aí, né, já tem um vasto trabalho em cima do desenvolvimento do esquema corporal da criança, e aqui tem a ideia de alguns desenhos, né, tá ruim a imagem, mas dá para entender.
o primeiro desenho é de 3 anos de idade, aí depois 4, 5, né? Cada ano a criança vai detalhando mais esses desenhos, porque ela justamente vai se compreendendo melhor. Então, uma criança que, por exemplo, né, já dialogando com a inclusão, uma criança que, por exemplo, com 10 anos de idade, faz um desenho igual esse de 3 anos, que é só uma garatuja, né? É uma criança que tem sim um atraso no desenvolvimento psicomotor. Logo, ela vai ter problemas de aprendizado. Pode ser uma criança que não conseguiu se alfabetizar. Ou ao contrário, né? Se você pegar uma criança que não conseguiu se alfabetizar e fizer um trabalho, e fizer um mapeamento do esquema corporal, é bem provável que esse esquema corporal dela tá bem atrasado, ok? E aí a gente vai para a dominância lateral. A dominância lateral é o que a gente também chama de lateralização. Tem pessoas que confundem, tá? Achando que lateralização é direita e esquerda, e não é. Isso é lateralidade, que é o próximo item. A lateralização é se você é destro ou se você é canhoto, ok? E a gente precisa ter essa dominância. Por quê? Porque faz parte da nossa espécie, né? Nós já chegamos numa espécie desenvolvida o suficiente para ter um braço dominante, e a gente tem lateralização de mão, perna, ouvido e olho. E não vai dar tempo de falar aqui sobre isso. Mas a lateralização ela é fundamental, porque isso significa que eu tenho um cérebro que foi amplamente desenvolvido. Fora que a lateralização, ela me dá destreza. E se eu tenho destreza motora, significa que eu tenho destreza cognitiva, né, e mais controle emocional, porque tá tudo junto, ok? Então a criança ela precisa sim ser lateralizada. A criança até 6 anos de idade, 7 no máximo do máximo, precisa ser destra ou ser canhota, tá? E aí sim vem a lateralidade, porque a lateralidade a gente já tá falando de uma questão de conceito. É eu saber o que é direita e esquerda. Então, a lateralização é o meu lado dominante. A lateralidade é eu entender que eu tenho 2 lados e que o mundo é rodeado por direções. Então, eu entender que, por exemplo, a porta do meu quarto está do meu lado esquerdo e a janela está do meu lado direito, isso é lateralidade, ok? Essas coisas, é claro que elas caminham paralelo, porque se eu não tenho lateralização, eu não uso nenhuma mão nem outra, vai ser muito difícil eu aprender o lado das coisas, né? Porque geralmente criança, por exemplo, ela não sabe o que é direita e esquerda. Aí você fala assim, a mão que você escreve. Aí ela vai entender que a mão que ela escreve é a esquerda, então tudo que tá do lado da mão que ela escreve é a esquerda. E assim ela vai construindo o conceito de lateralidade. Então, uma criança que não tem lateralização definida, não tem lateralidade definida. Não tem uma lateralidade boa. E se você não cria lateralidade, você não cria noção de tempo e espaço. Estruturação espaço-temporal, né? Que é justamente eu entender a espacialidade das coisas. Primeiro eu preciso entender que existe o direito e o esquerdo, para a partir desse eixo eu criar como se fosse assim, um arquivo de memória em que eu vou poder comparar outras direções. A partir do direito e esquerdo, eu vou entender o que é frente, trás, em cima, embaixo, diagonal, né? Então, se eu não tenho isso definido, é aquela criança perdida no espaço. Sabe aquelas pessoas que crescem e aí, assim, continuam não conseguindo ver mapa, elas perdem o carro sempre no estacionamento do supermercado, não tem noção nenhuma de espaço, não consegue entender uma bússola. Isso está muito ligado a essa noção de espaço temporal. Muito dessas pessoas, se for especular, elas se confundem com direita e esquerda. Aí você for especular um pouco mais, vai ver que muitas delas tiveram problema de lateralização lá atrás. Naquela época que, por exemplo, amarrava a mão da criança canhota, porque era coisa do diabo e tinha que ser destro. Isso dá um nó no cérebro, entendeu? E vai acarretando um monte de problemas na vida. E aí, o que a gente precisa entender? Por que estruturação espaço-temporal é um conceito junto? Por causa que, na verdade, espaço-tempo é como se fosse... Eles não conseguem ser dissociados. Não é a mesma coisa, mas não dá para dissociar. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo desse relógio que tá aí, né? Se a gente tirar os números do relógio, eu consigo ver as horas a partir da localização espacial do ponteiro. Ou seja, para eu entender as horas, que é algo temporal, eu preciso do ponteiro, que é algo espacial, né? Eu consigo calcular quanto tempo eu vou levar para chegar num lugar a partir de quantos quilômetros eu vou percorrer, percebe? Então, o espaço e tempo tá muito junto, né? É como se a noção de tempo ela fosse simbólica e a noção de espaço fosse concreta, ok?
Isso daí é uma coisa complexa que eu sei que em 15 minutos não dá para explorar muito profundamente, mas só para vocês terem uma ideia. E por último, vem praxia fina e praxia global. O que são as praxias? Praxias é a ação, né? Então, a praxia fina é o movimento mais refinado que a gente tem no corpo, e a global é a coordenação motora mais coordenada do corpo todo. Então, de uma forma muito resumida, o movimento mais refinado que a gente tem no corpo é o que a gente chama de oculomotor, que vai gerar justamente a pinça, né? Então, para a criança poder escrever, ela vai precisar desse movimento da pinça. E a pinça é o que tem de mais refinado. E por que oculomotor? Porque é o olho que coordena o meu movimento. Quando eu vou ler, quando eu vou pôr a linha na agulha, então o meu olho envia a informação para as áreas do movimento do meu cérebro e refina o meu movimento, né? Então a visão ela é muito importante para o desenvolvimento do movimento. E aí, o que acontece? A praxia fina são esses movimentos refinados, que não é só a pinça é o mais de todos. Mas, por exemplo, afinação, você cantar afinado, por exemplo, tá ligado à praxia fina, porque você tem que abrir ou fechar lá a sua corda vocal com muita precisão. Isso é uma praxia fina, né? Você andar em cima de uma linha e ter que se equilibrar é a praxia fina dos pés. Então, praxia fina é todo movimento que ele é mais refinado, certo? E a praxia global já é como se fosse assim a coordenação de várias praxias finas juntas, né? Então vou dar um exemplo típico, por exemplo, tocar piano, né? Eu toco piano, tocar piano exige muita praxia global, porque você tem coordenação fina das mãos, cada mão faz uma coisa diferente da outra. Você tem o pedal que você usa os dois pés e cada pé faz uma coisa diferente da outra, coordenando cada coisa uma hora diferente da outra. Elas não estão totalmente associadas. Então, são várias praxias finas, mão direita, esquerda, pé direito, esquerdo, que coordenadas para eu tocar a música viram uma praxia global, certo? E aí, são essas as funções básicas psicomotoras. Então, é como se vamos pensar o seguinte, a gente tem lá o tônus, né? Que é como se fosse aquela argila, depois eu moldo, começo a moldar aquela argila, eu equilibro esse tônus. Depois que eu equilibrei esse tônus, eu construo as partes do corpo. Então é como se eu pegasse essa argila, transformasse ela num bloco e fosse moldando o braço, as pernas e transformando essa argila num corpo, né? Por isso que vem o esquema corporal. Depois que eu transformei essa argila, né, esse tônus num corpo, e ele tem já essa noção de que ele existe, ele pode se especializar em um dos lados. Por isso que vira lateralização. Depois que eu especializei um dos lados, que é uma coisa puramente mais física, percebe? O tônus, a equilibração e a lateralização é o próprio corpo agindo. Depois eu vou para os conceitos. Aí eu vou para o conceito de lateralidade, porque eu já estruturei todo o corpo, e aí eu chego na cognição, né? Porque lembra que é o movimento que vai estruturar a cognição? Aí eu chego na cognição e posso entrar nos conceitos. Aí eu vou entrar no conceito de direita e esquerda, que é lateralidade, no conceito de espaço e tempo. E aí, quando eu tenho o corpo coordenado com a minha mente, né? Ou seja, essa estrutura mais fisiológica e a cognitiva, é quando eu consigo desenvolver minhas praxias, a fina e a global. Ou seja, uma coisa depende da outra. Logo, se eu tenho uma criança que tem um problema lá no tônus, toda essa cadeia vai ficar comprometida. E é provavelmente que essa criança vai ter sérios problemas de aprendizagem, de problemas emocionais, de rebaixamento cognitivo. E aí isso vai gerar autoestima baixa, que vai gerar problemas sociais. E aí é uma bola de neve, certo? Então, lembra daquele desenho da casa? Pra gente terminar. Então, tem a casa aqui, né? Que tem o chão, lembra? Que é o emocional. Os pilares, primeiro bloco de Luria, atenção. Depois o segundo bloco de Luria, os sentidos, que a informação vai entrar a ser processada, que são as janelas e as portas. Depois eu coloco o telhado nessa casa, que é justamente quando eu chego no lobo frontal com a informação e decodifico essa informação e posso dar resposta para o mundo daquilo que eu entendi. Só que concorda que a casa ela não é do além, ela não se forma do além, eu preciso de um pedreiro, né? Quem é o pedreiro dessa casa? É justamente os estímulos, são os estímulos que vão construir essa casa, né? O pedreiro é uma coisa, e o material, o concreto, a areia, o vidro, enfim, todas as coisas que eu vou usar para construir essa casa seriam justamente essas funções psicomotoras, certo?
lembrando que tudo só acontece a partir da memória. Por isso que eu sempre coloco que a memória aí é o cimento, ok? Esse esquema aí da casa, eu nunca li em nenhum lugar específico. É um esquema que eu criei, baseado em tudo que eu estudei, que eu acho que faz bastante sentido e ajuda a gente a aprender, ok? O meu tempo já passou, mas eu vou mostrar rapidamente um teste aqui, que é o seguinte, tem que completar o outro lado do menino, certo? É um teste de psicomotricidade que vai mostrar esquema corporal, você vê o tônus, que é a força que a criança emprega no lápis, você vê noção de espaço, o tamanho da parte do corpo e tal. Esse desenho do lado é de um menino de 16 anos sem deficiência. Então, a gente espera que a partir no mínimo, dos 10, 11 anos em diante, já comece a conseguir fazer um corpo assim, ok? E aí a gente vai ver que é possível coisas absurdas, né? Quando a gente vê, por exemplo, esses 3 desenhos, são todos de alunos que eu já tive, né? E são todos alunos acima de 9, 10, tem uns que são adultos aí, né? Tem aluno, se eu não me engano, esse da direita é um aluno adulto. Então, assim, a gente vê que são corpos que não estão completos, são corpos fragmentados. Então, a pessoa tem sérios problemas de percepção dela no mundo. Todos esses são alunos que têm dificuldade de aprendizagem, tá? Sendo que esses 3 especificamente que eu tô mostrando não são de alunos com deficiência. São de crianças e adolescentes absolutamente normais, né? No sentido do desenvolvimento, de não ter patologia, né? Não do desenvolvimento padrão, não é isso que eu queria falar, mas assim, não tem síndrome de Down, não tem autismo, não tem nada. São crianças sem deficiência. Então, imagina uma criança com deficiência, né? Então, para terminar mesmo, eu tenho aqui que é só para mostrar como que a psicomotricidade e a neurociências, ela pode ser realmente uma ferramenta eficaz, né? Praticamente falando. Então, por exemplo, esse desenho aqui da Marina foi uma aluna que eu tive de 13 anos de idade com síndrome de Down. E a gente vê esse desenho dela, que é parecido com esses outros desenhos, certo? De pessoas que não tinham deficiência. E esses desenhos aqui, e esse desenho aqui a gente vê que não tem contorno de corpo, não tem parte, tá? Caótico para uma pessoa de 13 anos. Se a gente considerar que ela tem uma deficiência intelectual, até a gente entende, mas mesmo assim esse corpo tinha que estar mais estruturado. Eu peguei essa menina e dei 4 meses de aula de música, só aula de música, baseada em todos esses conceitos da psicomotricidade e da neurociência, certo? Planejei mesmo essas aulas pensando em cumprir todas essas etapas, tonicidade, equilibração, tudo aquilo que eu já falei. E 4 meses depois, olha o desenho que ela fez. Ou seja, né, a gente vê aqui uma diferença brutal. Ainda é longe de ser um desenho muito bom, mas se nós formos comparar com o primeiro desenho e entender que foram só 4 meses de atividade e foram só aula de música, né? Não teve psicomotricista, não teve educação física, não teve natação, não teve fisioterapeuta, não teve nenhuma outra terapia. Teve só aula de música. Mas uma aula de música muito bem estruturada, voltada justamente para desenvolver a psicomotricidade e baseado nas funções não só psicomotoras, mas tendo a neurociência.